Então. Então. Muito bem. Muito bem. Oi, tudo bom com vocês? Vou bem, obrigada. Estamos aqui de novo para mais um episódio do canal Cru. Eu quero hoje agradecer a todos que têm assistido meus vídeos, que têm dado like e que têm se inscrito no canal. Muito obrigado, isso me deixa muito feliz. É um sonho que está se tornando realidade graças a vocês. Sem vocês eu não poderia fazer nada disso. Essa música de hoje me deixa muito feliz, porque é uma música que eu fiz pensando no meu irmão. Pensando nele numa forma como irmã e numa forma como uma mãe que tem um filho muitas vezes sozinha e que tem que deixar ela voar. Voar, voar, subir, subir. Sabe, essa parte da liberação, de deixar o filho ir pro mundo, essa dor que ao mesmo tempo é uma felicidade de ver o seu filho se tornando independente, mas ao mesmo tempo é uma dor, né? É uma dor de uma perda ali. Aquela proteção que você costumava dar já não tá mais acontecendo. E isso pode acabar gerando conflitos internos e externos, né? Aí escrevi essa música numa época em que eu fazia parte de um CTG. CTG. Eu cantava para esse CTG música gaúcha tradicionalista, ou seja, cerveja, com toda aquela tradição de prenda, de peão, de dança tradicional. E eu lembro que nessa época eu cantava uma música que chamava No Sangue da Terra Nada Guarani. No sangue da terra nada Guarani. É uma música que até o texto, até o linguajar dessa música para quem vem de uma outra região do Brasil, é complicado de entender, porque tem aquelas terminologias todas do gaúcho, do pampa. Mulher de faces. Essa música acabou me influenciando de uma certa forma, porque eu pensei, se eu for fazer uma música pro meu irmão, tem que ser uma coisa mais regional, tem que ser uma coisa que tem mais a ver com a minha cidade natal, que tem a ver mais com as influências que eu tive quando criança, que é a música ali do Paraguai, que vem pra gente bastante, a música que vem do Rio Grande do Sul e a música que vem de Minas Gerais. Então essa música tem um quê das três coisas. É uma guarânia, é uma das minhas poucas guarânias. Essa música foi o meu presente de casamento pro meu irmão. Então tem toda uma história, né, por trás. Também tem uma influência da música mercedita. Foram influências de gêneros musicais nesse caso, né? Não especificamente de músicas ou de compositores, mas de um gênero musical que estavam todos chegando ao mesmo tempo como influências para mim quando eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Toda essa confluência de influências, tá certo isso? Todo esse conglomerado de influências chegando todos ao mesmo tempo acabou resultando então nessa música. Numa dessas andanças minhas com o CTG, a gente costumava viajar muito para se apresentar pelo interior do estado e até fora do estado, no próprio Rio Grande do Sul e tal. Eu tava começando a aprender a tocar violão. Na verdade já tocava fazia um tempo, mas esses ritmos mais tradicionais como o guarani e tal, o vaneirão, essas coisas, eu não sabia tocar no violão. E eu lembro que a gente estava no ônibus indo para algum lugar que a gente ia se apresentar. E no ônibus tinha o nosso violonista oficial. E aí eu sentei do lado dele, ele tava lá tocando umas músicas, não sei o quê. E eu falei, me ensina a tocar essa guarânia, me ensina a tocar esse ritmo. Porque eu não sabia como fazia aquele som. E aí ele me ensinou a fazer. Essa música tem aquela alegria de ver a criança voando, os primeiros passos para sua independência, e ao mesmo tempo tem aquele sofrimento, né? Aquela dor de deixar ir. Dá para sentir isso exatamente. A alegria e a emoção, tudo ali junto, sabe? De ver a criança se desenvolvendo e ficando independente, e ao mesmo tempo aquela dor da partida, aquela coisa sofrida. Até rimou.
Ele voa, ele voa, ele voa, já não quero e nem vou segurar em mãos que só vão escorrer, porque esse menino não tem joelhos pra doer, não tem mamãe pra lhe dizer, meu filho vai mais devagar. Ele voa e já sabe voar, voa leve, corre, brinca e passa por mim, me envolve com os seus apelos, não pare nem pense em saber se ainda está em mim, saber se ainda é longe o fim, saber onde isso vai parar. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, dá um like pra gente no vídeo e continuem visitando sempre o nosso canal Cru, o nosso espaço para compartilhar essas histórias todas. Tchau e até semana que vem! Me encolhe com os seus apelos, não me encolhe? Devagando, né?